Quem vai falar sobre essas técnicas de mediação de conflitos aplicados ao Ministério Público são os nossos convidados, a Leila Duarte Lima e o Vladimir da Mata Gonçalves Borges, ambos de Brasília. Essa capacitação é uma das ações da Unidade Nacional de Capacitação, que inclusive o Vladimir, acho que fala um pouquinho melhor disso, né, Vladimir? A gente teve a criação da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público no ano passado. Então, é uma unidade nova. Entre as diretrizes da unidade está o estímulo, né, à melhoria, à formação dos membros e servidores do Ministério Público. E a unidade, por meio do seu presidente, né, o conselheiro Esdras Dantas, disponibilizou aos Ministérios Públicos esse curso, que um dos objetivos dele é auxiliar, né, os Ministérios Públicos na implementação, né, da Resolução 118, que foi a resolução que trouxe o incentivo à autocomposição, ou seja, a resolução consensual, né, de conflitos no âmbito do Ministério Público. E até nós estávamos conversando sobre essa lei da mediação, né? Que integra até esse movimento de mudança do sistema da justiça. Então, eu gostaria que você falasse para a gente que movimento é esse, que mudança é essa em que a mediação está inserida. Bom, a gente tem, nos últimos anos, né, se for contar nos últimos 10 ou 20 anos, a gente percebe o Judiciário e o Ministério Público e o Executivo buscando estimular esses mecanismos com a conciliação e a mediação. A Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça foi um dos marcos, né, que estimulou o uso da mediação e da conciliação. Depois a gente teve, pegando um marco mais recente, né, a Lei 13.140, que é a Lei de Mediação, e o novo Código de Processo Civil, que também traz em diversos artigos o estímulo à autocomposição. E dentro do Conselho Nacional do Ministério Público foi editada a Resolução 118 para tratar justamente do incentivo a esses mecanismos. Então, a gente percebe que o Ministério Público assume esse papel preponderante no sentido de poder realizar e estimular a realização de mediações, negociações e outras formas de resolução consensual na esfera extrajudicial. Na esfera judicial, o Ministério Público vem trabalhando em conjunto, né, com o Judiciário. Mas na esfera extrajudicial é uma área que o Ministério Público tem um papel fundamental. E o papel do Ministério Público é essencial nesse contexto, porque o Ministério Público está mais próximo da sociedade, até em várias ações que ele tem, em várias promotorias, em várias atribuições que são próprias do Ministério Público. E o Ministério Público, muitas vezes, ele tem o papel de ele mesmo negociar, às vezes com outros entes, às vezes com instituições estaduais, com secretarias, com órgãos dos estados, dos municípios. E o domínio de técnicas, tanto de negociação como de mediação, torna o Ministério Público mais efetivo e menos dependente de, eventualmente, uma ação judicial e uma decisão judicial. Então, esse aspecto da extrajudicialidade, desse diálogo com a sociedade, diálogo com outros órgãos, o Ministério Público tem papel preponderante. E nisso, as técnicas, com certeza, podem contribuir. Agora, que técnicas são essas, assim, que nós podemos explicar? Bom, a gente pode pensar, o curso ele foi oferecido com essa nomenclatura, técnicas de mediação de conflitos aplicadas ao Ministério Público, porque a gente tem o método ou o mecanismo de resolução de conflito, que é a mediação estruturada, tem sua forma de ser apresentada. Mas a gente pode utilizar algumas ferramentas, por exemplo, ferramentas de comunicação que vão permitir que a pessoa possa se expressar de uma maneira que ela possa ser melhor compreendida, ou ouvir de uma maneira que possa compreender melhor. Usar outras ferramentas que possam checar essa comunicação, estimular que as pessoas reflitam sobre a tomada de decisão delas. Ferramentas de negociação também, que a pessoa vai poder tanto negociar de uma forma mais estruturada, que tende a ter resultados mais positivos, como também percebendo que está numa negociação de múltiplas partes, agir de modo a que as outras partes, os outros atores, possam também negociar de uma maneira mais colaborativa.
E outras ferramentas procedimentais que a gente utiliza dentro da mediação que você pode adaptar para a realidade, por exemplo, de um atendimento numa promotoria, né, de realizar sessões individuais com partes, com pessoas, grupos, e você depois promover uma reunião conjunta com esses grupos, estabelecer alguns critérios de condução de uma reunião antes da reunião começar. Então a gente na mediação fala de uma declaração de abertura. Então, em alguns contextos, você pode preparar uma declaração de abertura que já faz um alinhamento das expectativas em relação à conduta de cada um naquela reunião e os objetivos daquela reunião. Então, são diversas ferramentas que a gente pode trazer para esse contexto. E são ferramentas que são úteis no dia a dia, às vezes também na relação com o colega, com os servidores, às vezes para fazer melhor pedidos, para entender melhor o que está sendo pedido. Criar, eu acho que também uma ferramenta que é muito interessante é que a partir de uma escuta qualificada, as pessoas também elas têm condições de buscar soluções mais criativas, conhecendo um pouquinho das ferramentas, né? Conhecendo um pouquinho das opções, do quais são os efetivos interesses, quais são as efetivas necessidades que estão por trás daquele pedido. Uma vez que isso é identificado, podem buscar opções mais criativas que atendem melhor os interesses de todos. E é o que a gente fala, que aí, né, a gente tem resultados mais positivos, resultados ganha-ganha, como alguns falam. Então, para você chegar na fase de resolução de questões, que é a fase já mais para o final de uma mediação, e que aí sim você vai tratar de gerar opções de solução, e essas opções vão ter por base os interesses, as necessidades que foram descobertos e foram explicitados nas etapas anteriores. Então, você tende a ter um resultado mais integrado. Uma outra ferramenta que é interessante, tanto na negociação quanto na mediação, é a pessoa ter uma certa medida de até que ponto um acordo é vantajoso, até que ponto não, judicialmente talvez eu conseguisse. E esse é um ponto interessante, porque às vezes as pessoas, quando conhecem a mediação, têm uma primeira abordagem, podem pensar, então, a mediação, a negociação é melhor sempre do que um processo judicial, ou é sempre processo judicial ruim. Não, na verdade são opções, são mecanismos, como o Vladimir falou, e o importante é que a gente tenha domínio tanto desses mecanismos, tanto do processo quanto da mediação, da negociação, e que tenhamos parâmetros objetivos ou parâmetros para escolher até que ponto esse acordo é melhor, até que ponto uma decisão judicial para mim é melhor, ou é melhor eu tentar uma negociação. Então, essa também casos e casos. Vai depender da situação. E aí, uma das ferramentas que a gente fala também é essa. O mediador, ele faz essa facilitação do diálogo. Ele auxilia nessa comunicação entre as pessoas envolvidas. De uma forma mais humanizada de lidar ali? De alguma maneira, ela é mais humana porque ela ouve, né, e está mais próxima da pessoa e não do papel, do processo. Então, nesse sentido, ela tem essa característica. E a verdade, quando a gente fala em técnicas de mediação, a gente está a ideia é oferecer instrumentos a mais para que os promotores, para que os membros, eles possam, e servidores, eles possam alcançar aquilo que, na verdade, é o que todo mundo quer. Que não é só resolver um processo, não é dar o que todo mundo espera é uma participação, é resolver efetivamente aquele conflito. E para a gente efetivamente resolver um conflito e entender o que está acontecendo com aquelas pessoas, a gente precisa ter uma escuta qualificada, uma fala qualificada e ajudar essas pessoas a descobrirem efetivamente o que elas querem, porque às vezes é como o Vladimir falou, eles estão falando de uma maneira agressiva e colocando de uma frustração, uma irritação, mas que por trás daquilo tem algo mais importante ou algo que a gente ainda não conseguiu ver e que a mediação permite. E quando a gente chega nesse ponto, a solução para o conflito ela é mais definitiva, porque ela é mais essencial para eles. E hoje essa capacitação ela está percorrendo todo o país, dentro dessa, atendendo a esta resolução. Hoje o Ministério Público Brasileiro ele está recebendo esse trabalho. A gente, o Conselho Nacional do Ministério Público, já antes da resolução, né, já teve uma turma de alinhamento de formadores de mediação, depois teve outras iniciativas, outras ações na Comissão de Direitos Fundamentais, por exemplo, dentro do CNMP, e hoje, como a unidade tem diversos temas que pode abordar, né? Um dos temas que a unidade está oferecendo, está se dispondo a compartilhar e a contribuir com essa
esse desenvolvimento é o tema da autocomposição. Isso é apenas um dos cursos. A gente tem a possibilidade de, buscando também boas práticas, experiências em diversos ministérios públicos, que a gente tem até com bastante tempo de prática em justiça restaurativa, mediação de conflitos, conciliação e outras abordagens, que isso seja mais uma abordagem que possa contribuir com esse movimento para poder capacitar e melhor formar os membros e servidores, e ela está sendo feita por demanda. Então, os MPs solicitam, a gente faz um ajuste com os instrutores em relação à data e à logística, e a gente viabiliza o curso. Então, a gente já teve no Ministério Público da Bahia, no Ministério Público de Goiás, da Bahia, agora o terceiro está sendo aqui do Mato Grosso, o próximo vai ser na semana que vem no Rio Grande do Norte. Então, a gente está com uma agenda bem interessante. A gente ficou surpreso com as demandas, né, e com o interesse do Ministério Público pelo tema. É um trabalho que está sendo iniciado realmente. Começando. Então, bom, muito obrigada. Tem algo a mais que vocês gostariam de acrescentar sobre esse trabalho que vocês vão desenvolver? Não, só agradecer mesmo o Ministério Público de Mato Grosso, né, por receber o Conselho Nacional do Ministério Público e colocar à disposição, né, quem tiver interesse, membros, servidores, que quiserem entrar em contato também com a unidade, solicitar algum auxílio ou propor algum curso, a gente está de portas abertas. Ótimo, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos.